Meu povo, mais um corte aqui no Resenha com TF. Fortaleça com like, inscrevam-se, vejam esse corte, porque ele ficou muito legal. E também o Rodrigo Jesus falando aqui, pra mim Gabigol já tá do lado do Zico. Já tá colocando aqui o Gabigol. Rapaz, ao lado do Zico, ao lado do Zico. Nossa, debate pegou fogo esse debate aqui. Você sabe que, cara, existem coisas na vida que a gente nunca imagina, né? Falar, discutir, pensar. E o Zico no Flamengo, ele tá nesse nível, né? O Zico, ele é inatingível. Mas se você for ver, o Gabigol, ele tem 26 anos. A projeção de carreira dele, provavelmente, ele não vai para a Europa jogar numa equipe grande de ponta. Ele já passou dessa idade, já passou desse tempo. Então, ou ele vai para uma equipe menor da Europa, ou ele vai para o Oriente Médio. Pagar dinheiro pra cacete. Pagar dinheiro pra cacete, mas ele já ganha muito aqui. MLS. Mas aí você para e pensa o seguinte, essas possibilidades profissionais não renderão a ele tantos títulos e possibilidades de disputar títulos como o Flamengo oferece. Então, cara, ele... Olha aí. Pô. Então é o seguinte, ele é um cara realmente que ele tem a condição de... Vamos supor, não é nenhum absurdo, hein? Opa, obrigado. Opa, valeu. Valeu. Não é nenhum absurdo, por exemplo, ele ficar mais 4, 5 anos no Flamengo. E o que ele pode conseguir nesse período? Cara, A gente não sabe. olha isso, esses números, essa tela... São absurdos. São absurdos. Será, cara? Eu nunca comecei... Eu sou botafoguense. Cara, um abraço, Rodrigo. Valeu, amigo. Cara... Tenso, hein? Final, daqui a 3 anos a gente volta aqui no podcast eu não e a gente imagino. conversa. É que é um negócio que eu nunca imaginei conversar na minha vida, né? Mas eu posso falar um negócio? Pode. Com toda seriedade. Eu não acho um absurdo isso, não. Hein? Não acho. É um tema bem... Olha aqui. Outra Outra coisa. 3 gols em 3 finais de Libertadores. Isso não é normal. Ele já tem 2 Libertadores pelo Flamengo, o Zico conquistou uma. Ou seja, em termos de Libertadores, ele está na frente. Brasileiros, o Zico tem 3 ou 4 com a camisa do Flamengo. Tem 4. 4. Ele pode... Olha lá. Olha aí. Aí. Rapaz. Em número de jogos e gols, o Galinho é muito à frente, Muito à né? frente, vai você pegar a média. O campeonato carioca na época do Zico era um campeonato muito mais difícil. E o peso era diferente. O peso era diferente. Nós tínhamos 4 grandes fortes, mais América e Bangu, que eram fortes, e os pequenos eram muito fortes, eram enjoados. O campeonato carioca era diferente. Rapaz, mas... E tem um detalhe, a Libertadores na época do Zico não era igual hoje. Os clubes meio que cagavam. Exato. Era um peso diferente até mesmo pra você jogar uma Libertadores. Mas o cara tá chegando, hein, rapaz? Olha lá, hein? Rapaz. Que coisa. Na época do Zico não existia a Copa do Brasil. Exato. Não existia a Supercopa do Brasil. Recopa. Nem a Recopa Sul-Americana. Então, olha ali, ó. Das competições que os dois jogaram. 2 Libertadores, Gabigol, 1 o Zico. 2 Mundial, o Gabigol ainda não tem. 2 brasileiros contra 4. 3 cariocas contra 7. O cara tem 26 anos. E igual você falou, a perspectiva de sair do Flamengo é mínima. Só se assim ele quiser jogar na Europa numa equipe menor. Ou ele quiser voltar pro Santos para fazer história no Santos. Ou voltar pro Santos, mas eu acho assim que ele já se identificou tanto com o Flamengo, né, que eu acho que o Gabigol ele nasceu para jogar no Flamengo, né? Ele já tem... Incrível isso. Ele foi revelado pelo Santos, ele é cria do Santos, ele é o raio do Santos, um dos raios do Santos. Mas ele incorporou tanto, né, o que é Flamengo e tal. Eu não consigo mais vincular tanto o Gabigol ao Santos, não. Sei lá, cara. Já virou mais flamenguista que santista. Eu acho que ele é mais identificado com o Flamengo do que com o Santos. Eu Exatamente. acho que se ele encerrar a carreira, ele vai encerrar no Flamengo. Eu não vejo ele encerrando a carreira no Santos, não. E pelo que ele diz, eu acho que ele pensa nisso também. Eu acho que esse é o grande detalhe para ele poder alcançar o patamar do Zico. Ele é um cara que pode ficar muito tempo aqui. E provavelmente jogará em times do Flamengo
que darão a chance dele disputar títulos. Exatamente isso. Rapaz, E é um cara que se machuca pouco. que loucura, hein? Cara que se machuca. Eu acho, isso é um. Qual é a sua opinião, Thiago Franklin? Eu acho que o Zico, pelo conjunto da obra, Sim. é o maior ídolo e o maior jogador da história do Flamengo. Mas Aliás, é importante a gente separar as coisas. Entre jogador não há termo de comparação. não tem. Não tem. Não tem. Não há termo de comparação. O Zico, acho que é a mesma coisa Garrincha, pode surgir igual lateral pela esquerda, nunca vai ter um cara como o Não, Newton Santos, não. é mais ou menos isso. Não dá pra comparar o Zico jogador com o Gabigol jogador. Não dá. Não dá, mas Não dá. em relação à representatividade, o Gabigol ele tem boas chances de ultrapassar o Zico. Rapaz. Tem boas chances.